Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma entrevista aqui da Band News FM sobre o mundo das finanças. Toda semana, eu, Mafelo Visoto, bato um papo com algum especialista da Guide Investimentos sobre temas relevantes. E hoje o assunto é como e por que começar a investir. E quem está comigo aqui online é a Maíra Lima, que é especialista em investimentos da Guide. Tudo bem, Maíra? Tudo bem, Mafê? É um prazer estar aqui e para falar de um assunto tão importante quanto começar a investir e por quê. Ainda temos muitas pessoas com dúvidas sobre isso, não é mesmo? Com certeza, o prazer é nosso e é um tema muito necessário, né? Nos dias que a gente está vivendo. Bom, eu queria inclusive começar trazendo dados da pesquisa Raio-X do Investidor, da Ambima, né, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, que mostrou que em 2019, nas classes A, B e C, só 44% das pessoas tinham algum tipo de investimento financeiro. E aí, no ano passado, quando começou a crise do novo coronavírus, o número ainda caiu para 40%. Ou seja, é um número baixo, né, de pessoas que investem, e isso não quer dizer que seja um investimento suficiente. Então, eu queria que você começasse comentando esses números. Isso quer dizer que o brasileiro não tem educação financeira, Maíra? Então, vamos lá. Eu acho que traz alguns insights importantes aqui para a gente. Eu acho que o primeiro deles é que a questão de poupar e investir é lógico que a gente leva em consideração a questão de desemprego que a gente viu, né, no último ano, aí, no último ano e meio, que a pandemia reforçou bastante, né, uma situação que já faz parte aqui, né, do cenário brasileiro. Mas a gente entende que, por mais que a gente tenha lá classe A e B, indo até para C, não está relacionado ao tanto que a pessoa poupa, né? Eu posso ganhar super bem, posso ter um determinado padrão de vida e não necessariamente corresponde ao tanto que eu invisto. Então, posso ter acesso às melhores escolas e tudo mais, e a gente ainda tem essa defasagem bastante grande. É claro que a questão da educação financeira é um ponto importantíssimo para a gente falar aqui. Eu sempre costumo dizer, né, que a gente é apresentado às compras, né, a vontade do consumo muito antes da vontade de poupar e fazer um planejamento de vida e ser apresentado a outras ferramentas que podem ajudar aí durante, né, o crescimento e aí até se tornar um adulto mais coerente em relação às decisões financeiras. Então, acho que sim, a educação financeira tem um papel muito importante nisso, né? A gente ainda está muito aquém do que poderíamos nesse sentido, mas também vai do... A gente tem aquela questão, né, de ser dentro de casa. Hoje, a gente ainda não é uma realidade falar sobre dinheiro, de saber quanto o pai e a mãe ganham, do que fazem, como se organizam. Muitas pessoas não têm essa organização porque também não tiveram essa referência em casa e na escola. Então, é um caminho de mão dupla aí para a gente pensar. Impressionante. Realmente, eu nunca soube quanto os meus pais ganhavam. Ganharam, assim, porque agora eles são aposentados, mas eu nunca soube. E é engraçado porque é algo que você não tem o costume de conversar por aí, né? As pessoas parecem que têm vergonha de falar qual que é o salário delas. É um tema que tem que sair desse mito aí, né? É um tabu, ainda né? E como tem muitas crenças aí por trás também, né? De quando a gente fala por dinheiro que a gente vai acreditando, né? De que só quem tem realmente muito dinheiro consegue investir, de que realmente a única alternativa que resta é a poupança, ou então comprar imóveis, né? Que vai ter uma renda. Então, a gente tem bagagem, né, sobre o assunto, sobre dinheiro. Falar sobre dinheiro está, sim, nos últimos anos evoluindo bastante. A gente já ouve aí amigos conversando sobre, né, o que você investe, onde você tem conta, mas ainda estamos no início, né, e os números aí da Ambima refletem essa realidade. Realmente, você pode ganhar R$ 2.500 e fazer o seu pé de meia ali, né? Fazer o seu investimento, ou ganhar 50 mil e gastar tudo. Bom, Maíra, você acha que a pandemia, de certo modo, ela despertou o reconhecimento do brasileiro de que é necessário ter uma reserva de emergência? Ah, sem dúvida, assim, de pessoas que não viam a necessidade de ter uma reserva,
por, enfim, N motivos, de minha vida é tranquila, super regrada, não vou gastar com nada. A gente ouve bastante, né, durante os atendimentos, de não ter essa preocupação com a reserva de emergência, e aí a pandemia veio, e a gente viu um lado de pessoas que tinham um negócio próprio, né, negócios de muitos anos, e que quebraram, né, uma situação bastante triste, mas que quem não tinha ali reserva, ou não tinha reserva suficiente, também tem isso, né, acabou ficando em apuros aí durante esse 2020. O que é esse suficiente? Porque eu já ouvi dizer que seriam 6 meses de salário, 12 meses. No caso de empresa, como é que funciona? Como calcular isso? Legal. E aí eu digo, e a gente no mercado financeiro sempre tem umas frases, né, que a gente usa que não tem resposta, não tem receita de bolo, né? E cabe também na questão da reserva, Mafê, sabe por quê? A gente tem como parâmetro claro, né, uma pessoa, um seletista, 6 meses do custo de vida, né? Ou então, eu sou autônomo, então eventualmente esse prazo tem que ser mais estendido. Aí a gente fala de 1 ano ou até mais, dependendo ali da profissão e da regularidade também dos recebimentos. Quanto maior o cargo, mais difícil, né, se recolocar de repente? Também tem isso, e também tem a questão familiar, que é um ponto para a gente observar também. É a única pessoa que trabalha em casa, né? Tem outra fonte de renda, não tem. Algumas coisas a gente precisa também olhar no individual para a gente poder calcular isso de uma maneira um pouco mais confortável, né? Porque eu vejo que gera uma ansiedade, porque a gente sempre fala, né? Reserva de emergência é o primeiro passo, né? Primeiro ter uma reserva e depois a gente vai falando do restante dos investimentos. E aí as pessoas querem pular essa etapa, querem ir para os próximos ali, querem fazer outras coisas. E aí, quando acontece alguma coisa que desequilibra a vida financeira, às vezes tem que tirar daquele investimento de longo prazo, que não era para isso, e aí sai com algum tipo de defasagem, então já começa mal estruturado. Então, a reserva a gente sempre calcula ali, claro, de 6 a 12 meses é a grande maioria, né, o padrão, mas vale também colocar a reserva de emergência para a situação individual. Vou dar um exemplo aqui banal, mas para a gente entender. Tem algumas pessoas que esperam super a Black Friday ou querem comprar alguma coisa específica e, enfim, querem pegar promoção e tudo mais. Por que não já ter esse dinheiro ali que a gente deixa reservado para você poder aproveitar uma oportunidade dessa? Então, a reserva de emergência nem sempre vai ser para coisas ruins, né? Sim. Ela pode servir também para aproveitar oportunidades. E aí, pode falar de reserva de oportunidade também, né? Pode ter esse nome, reserva. Também. Então, eu acho que a reserva, lógico, o parâmetro a gente calcula, sim, entre 6 e 12 meses, mas vale repensar, sim, a sua condição, né? Eu tenho filhos pequenos que, de repente, podem me exigir um pouco mais, eu tenho plano de saúde, não tenho, como que seria um cenário ali de desemprego ou do meu negócio, de repente, passar por um período mais difícil. Assim vale para empresas também, a gente teria que calcular esse prazo de sobrevivência aí se tudo der errado. Uhum. E além dessa sobrevivência, né, como a gente falou, essa oportunidade. Então, de repente, você vai querer viajar com a sua família, com seus amigos, de repente, algum curso que você queira fazer. Então, para isso também, né, Mayra? Sim, a reserva a gente pode entender dessa forma e nada impede da gente ir criando segmentação dentro do que a gente quer para a nossa vida, né? Conheço várias pessoas que sempre reclamam, mas janeiro tem várias contas, tem material escolar, tem IPVA, tem IPTU, tem enfim, várias contas que a gente sabe que vai ter, né? Não é surpresa, não é surpresa. Não é surpresa, é isso, não é surpresa, mas todos os anos as pessoas se surpreendem. Eu não acredito, porque tem isso, já vai o meu 13º e tudo mais. Então, assim, também dá para se organizar em relação a outras coisas que você já sabe que vão acontecer e te deixam um sufoco ali, se for muito justo a questão do quanto você recebe e o quanto você gasta, né? E aí a gente pode ir segmentando, não necessariamente vai ser uma reserva de emergência, mas já vai ser para aquele objetivo específico. Ok. E aí, assim,
normalmente essas pessoas que se surpreendem, né, com esse começo de ano, é quem não tem tanta organização. E aí a pessoa pode falar também, como que eu vou guardar dinheiro se tudo que eu recebo eu já gasto pagando as contas, e aí quando sobra um dinheirinho, óbvio que eu vou querer ir ao cinema, vou querer fazer alguma coisinha também, porque somos filhos de Deus, a gente merece. Enfim, o que tem a dizer para a pessoa que tem esse tipo de argumento? Não, são argumentos válidos, né? Mas aí a gente aperta um pouquinho, e aí a gente faz aquelas perguntinhas básicas, né? Você sabe quanto você ganha por mês? Líquido na sua conta? Quanto que cai, de fato, na sua conta? Uhum. Essa pergunta, ela já é muito, muito importante, porque muitas pessoas não sabem. Ainda mais quem recebe, às vezes, em duas partes, ou semanalmente, né? Por trabalho. As pessoas não têm essa noção. E aí a gente já, ok, tudo bem, mas e aí, quanto você gasta? O que realmente você paga todos os meses? Ah, mas eu tenho aqui, sei mais ou menos, eu faço minhas contas de cabeça. E aí isso representa, assim, uma fatia interessante, né? Quando a gente faz as contas mentalmente, né, a gente tem uma probabilidade de errar muito grande, porque qualquer vírgula que saia daquele previsto já te deixa numa situação, inclusive, de endividamento, né? Pode te deixar, não é, obviamente, padrão, mas já aumenta muito suas chances, né, de ser uma pessoa endividada. Então, quando a gente fala de organização financeira, é papel e caneta mesmo, Mafê, assim, de entender o quanto ganha, o quanto gasta, e se tudo que você gasta faz sentido. Porque, de novo, tem o dinheiro de viver, como você disse, né? Dinheiro de ir ao cinema, de sair, de passear, ir a um restaurante, algo assim. Mas e o restante? Né? Eu sempre digo que a gente tem gastos invisíveis. É só procurar. É aquele dinheiro que você gasta e não sabe para onde foi. E nós temos, assim, a grande maioria das pessoas tem, e às vezes não está contabilizando. E aí fala que não tem. Não, mas as contas é que consomem tudo. E quando vai olhar no detalhe, enfim, aí a gente tem várias manias, inclusive, de gastos. Né? Uma vez eu fiz isso de colocar no detalhe e eu vi o tanto que eu gastava com cafezinho, almoço, né, tipo, com alimentação. Era uma coisa impressionante que eu não tinha noção. Eu achava que ok, sabe, o que eu estava gastando. Que é aquela coisa da conta de cabeça, né? Põe no papel que você vai descobrir. Exato. Assim, eu acho que o café, coitado, né? Foi super... Ele foi, assim, o da vez, assim, para falar que tem que ser cortado. Mas aí depende do valor que isso tem para você. Tomar o seu café é um momento prazeroso para você, é importante. Poxa, no final do dia, ali à tarde, quero tomar, né? Quero comer alguma coisa. Se for importante, ok. Eu sempre falo isso para as minhas clientes, assim, mulheres, né? Que falam que quando vão lá fazer as unhas no salão, alguma coisa assim, é um momento de descontração e tudo mais. Ah, eu vou ter que deixar de fazer, né, de ir até o salão e tudo mais? Não, não necessariamente. Mas o dinheiro, ele, assim, ele não some, ele só repassa de mãos. Então, se vai para a unha, vai deixar de ir para outra coisa e assim por diante. Prioriza, né? Por isso. Maíra, como que você chegou a falar de dívidas, né? Como uma pessoa que tem dívidas deve proceder? É possível você ter dívida e também fazer algum tipo de investimento? Ou tudo que você recebe ali tem que ser para pagar? Legal. De novo, depende. Claro, tem o mais importante de quem está, assim, principalmente aí com um índice, né, um nível de endividamento bastante alto, entender de novo, né, elencar quais são essas dívidas, as taxas embutidas em cada uma delas, se cabe algum tipo de negociação, algum tipo de acordo. E aí, quando existe essa possibilidade de acordo, é bem importante que se cumpra esse acordo. Então, eventualmente, por um período, até que ela consiga se reorganizar, ela tem que cumprir aquilo mensalmente. Então, muitas vezes, dependendo da situação, ela não vai conseguir investir em paralelo, né? Isso pode acontecer. Mas, se ela conseguir cortar algum tipo de gasto ali que não seja essencial, né, para sobrevivência e tudo mais, ou conseguir uma forma de renda extra, que também ajuda muito nessa situação, já é importante que ela vá fazendo a reserva de emergência em paralelo, nem que seja aos pouquinhos, para justamente, se acontecer qualquer coisa fora da curva, nesse período dela se reestruturar, que ela não caia em novas dívidas.
né, para que depois ela já tenha ali as dívidas controladas e cada vez diminuindo, e uma reserva que vai deixá-la mais confortável dali por diante, né, que ela tenha onde recorrer, que não seja uma instituição financeira, que não seja um cartão de crédito, ou enfim, o recurso que ela for usar para conseguir mais dinheiro. Assim, você investindo que seja 20, 50 reais por mês, já faz uma diferença? Faz. E muita gente desdenha, né, esse poder, digamos assim. Aqui a grande questão não é, por exemplo, um mês 20 reais, é a constância. Então, eu coloco 20 reais todos os meses e eu me habituo a investir, a guardar dinheiro, né, a poupar. E esse hábito ele é muito mais valioso do que o valor em si, porque ele é o mais difícil. Porque depois de um tempo, você vai vendo crescer ali e automaticamente você vai se adequando. Poxa, consegui colocar 20 esse mês, eu coloco 30. E aí, de acordo com a tua, né, com o andamento da tua vida também, da tua carreira e por aí, né, por aí em diante, você vai aumentando esse percentual e o quanto você guarda. Mas o hábito, né, de todos os meses se comprometer também com os investimentos, já é mais que 50% do caminho andado, né? Porque muitas pessoas começam grande, eu vou guardar metade do meu salário, assim, esse mês vou guardar tudo, tudo que eu puder. E aí no mês seguinte tira, né? Resgata tudo, eu vi, quero comprar tal coisa, já resgata tudo e nunca mais investe. Então a constância ela é super importante. É verdade. E é interessante também, de repente, a pessoa colocar ali o dinheiro no começo do mês, né? De repente, algum débito automático que já vai para alguma parte ali de investimento, porque aí você já gastou ali e não se preocupa mais. Sem dúvida. Até alguns estudos apontam mesmo que quando a gente guarda dinheiro, né, tem uma sensação ali de dor, quase que de dor envolvida. É como se a gente estivesse emprestando dinheiro lá para a Maíra do futuro, né, para a Mapê do futuro. Então tem um incômodo ali. Então, quanto mais a gente automatiza, menos dor a gente sente, isso vai ficando mais recorrente. Né? Isso ajuda demais a questão de automatizar. E de enxergar, assim como a gente enxerga um boleto que tem todo mês, né? Uma conta de água, uma conta de consumo. Se a gente consegue colocar ali junto com as demais contas que a gente paga, a gente também começa a enxergar de uma outra forma do que o contrário, né? Eu vou investir o dinheiro que sobra. Se a gente deixar para investir o que sobra, nunca sobra. Não sobra. Maíra, quem não tem muito conhecimento de finanças acaba caindo na poupança, né? Bota na poupança. Você acha que é um bom começo ou é interessante realmente estudar sobre outros tipos de investimentos que podem ser mais rentáveis? Como começar? A poupança acaba sendo muito popular, né? A gente veio de realmente a caderneta da poupança ser a única opção ou a principal opção de investimento por bastante tempo, assim, a mais conhecida das pessoas e a mais fácil também de realizar. Então, assim, para quem está no passo zero, assim, que não consegue nem guardar, é o primeiro passo, a gente não pode ignorar esse fato. Agora, guardando dinheiro já é um ótimo começo. Agora, a gente tem que fazer com que ele renda, né? Com que ele renda bem. No cenário que a gente tem hoje, de juros mais baixos, enfim, o momento da nossa economia também, ele é extremamente desvantajoso para a poupança, e aí aquele valor que você coloca, ele não trabalha tanto quanto em outros tipos de investimentos com um grau de risco semelhante, né? Ou seja, eu não preciso colocar também em um risco absurdo, porque tem muito isso, a poupança segura. Mas a mesma segurança da poupança a gente encontra em outros tipos de investimentos que também podem ser interessantes e ajudem nesse começo, né? Até que realmente vire essa rotina e a reserva seja alcançada, os outros objetivos também, e aí por diante. E quais seriam esses investimentos? Assim, até mesmo como dicas, não sei se você pode dar as dicas aqui para a gente, assim, tipo CDB, LCI, o que você falaria como outros tipos de investimentos que são seguros? Sim, hoje, usando esse exemplo da poupança, a poupança ela é coberta pelo Fundo Garantidor de Crédito, né, onde te dá ali a possibilidade de ter investido até 250 mil, ficando resguardado por esse fundo, né, no teu CPF. Então, outros investimentos que têm a mesma característica, você já citou, né, CDB, LCI, LCA,
são exemplos os mais comuns aí que a gente encontra, tendo também a característica de poder resgatar a qualquer momento. Então, uma dica importante é olhar, principalmente para montar a reserva de emergência, o que a gente espera? Que seja um investimento de baixo risco, porque a tua reserva não dá para a gente colocar aí para ter oscilação, não tem como, e que ele seja fácil de resgatar. Então, tem que ser um investimento que te possibilite esse resgate, né? Essa liquidez diária que a gente chama. Se você encontrar essas duas características, muito provavelmente seja um investimento interessante ali para começar uma reserva. Perfeito. E aí, conforme a pessoa vai investindo, vai estudando mais, num segundo momento vem a renda variável, né? É o caminho natural das coisas, né? Geralmente é isso que eu digo. A renda variável, na verdade, ela exige um pouco mais de conhecimento, até porque você tem mais risco envolvido, e é natural que seja assim. Então, eu gosto de sempre fazer ali uma analogia com uma escada, né? Eu começo com o primeiro degrau, experimento, né? Acho que experimentar também faz parte do processo, do que o que você vai gostar é diferente do que eu vou gostar, e por aí em diante tem essa parte também. Então, eu começo com renda fixa, começo organizando minhas finanças, né? Vou evoluindo, diversificando, que é super importante, né? Para a gente pulverizar aí e também ir adquirindo conhecimento, e a renda variável, ela chega se o teu perfil permitir isso, porque nem todas as pessoas vão gostar de ver o seu dinheiro oscilar, né? Então, assim, eu comprei alguma coisa ali, uma ação por R$10, amanhã ela vai estar 5 e depois ela pode estar 20. Tem pessoas que não toleram essa oscilação. E tudo bem também, é só o perfil. E aí ela vai buscar outros mecanismos para fazer com que o dinheiro dela renda. Outras pessoas já não, já topam essa oscilação, principalmente se tem um horizonte de tempo mais longo, né, que é importante também. Eu não vou precisar desse dinheiro agora, ele pode oscilar por um tempo, desde que o resultado lá na frente, né, seja mais interessante, ou a gente espera que ele seja, né, porque a gente não consegue ter certeza nenhuma em renda variável, por mais que a gente estude para isso. E aí a pessoa vai evoluindo. Uma dica para a renda variável de quem está começando é ir aos poucos, não é porque ganhou ali daquela primeira vez, que deu certo uma operação, eu vou tirar tudo de renda fixa agora e coloco em renda variável porque me dá mais retorno. Não necessariamente. E aí, às vezes, coloca por água abaixo todo um planejamento que foi feito, né? Então, só tomar cuidado com essa parte. E vai contra tudo que a gente está falando aqui, né? Da emergência, enfim, da importância de você ter ali o pé de meia, o dinheiro reservado. A gente sabe que imprevistos vão acontecer na nossa vida, sejam eles negativos ou positivos, né? Como a gente conversou sobre oportunidades de viagem, curso, enfim. Eu acho que ter essa segurança, você deitar a cabeça ali no travesseiro, sabendo que você tem ali o seu dinheiro disponível no caso de precisar, não tem coisa melhor, né, Maíra? Não tem. É uma tranquilidade, inclusive, que vai te permitir destinar uma fatia, né, do que você tem ali do teu patrimônio, justamente para acelerar esses rendimentos. E aí cabe com o que a gente estava falando. Mas não dá para colocar eventualmente em risco o dinheiro que você já está contando para sua próxima viagem ou para a faculdade do seu filho e por aí em diante, né? Então, só ponderar essa questão e fica mais fácil. Um outro ponto aqui que a gente não comentou é que é importante saber o que você quer também, né? Seus objetivos de vida. Porque muitas pessoas ali querem começar a investir, mas não sabem para quê. Assim, não vê muito sentido. Mas para que exatamente, né? Então, nem que seja para acumular patrimônio, para ter mais conforto, para fazer uma viagem, para fazer um curso, assim, ter o objetivo faz muito sentido para que você tenha persistência, né, até atingi-lo. Investir por investir acaba que muitas vezes a pessoa desiste no meio do caminho sem ver um propósito naquilo. E mesmo sem ter o propósito, deixa um pouquinho lá, porque daqui uns 5 anos você pode descobrir qual que é o seu objetivo. Exato. Melhor do que olhar para trás e ver que não fez, né? É verdade. Maíra, muito obrigada, viu, por esse bate-papo. Com certeza eu vou mandar essa entrevista aqui que a gente fez para muita gente que eu conheço. Muita gente vai se beneficiar. Perfeito. Obrigada, Mafê. Um prazer de novo estar aqui. E
é isso, a gente fica à disposição e tenta ajudar da maneira que for possível aí para que a gente tenha saúde em todos os sentidos, inclusive no financeiro. Com certeza. Então, acesse o site guide.com.br se tiver qualquer dúvida e quiser conversar aí com os especialistas da Guide. Obrigada, Maíra. Obrigada a você que está nos assistindo e até mais.